Bom, pessoal, como esse é o último vídeo do ano, eu espero que os amigos tenham tido um excelente Natal, reunidos com a família, muita festividade, muita fartura, e já aproveitar para desejar um excelente 2026 a todos, né? E que a virada seja ao gosto de cada um. Quem quiser as festas, quem quiser a ceia da virada, quem quiser passar dormindo, que seja do agrado de cada um. O importante é que o 2026 seja farto em saúde para os amigos e para toda a família. O resto a gente se vira, não é assim? Pois muito bem. Várias pessoas, mas várias pessoas me perguntando sobre essas duas pedras, Sigma Fênix laranja e Carborundo dupla face. Quem é melhor? Essa pergunta que está lá na descrição do vídeo não é correta, gente. Na verdade, está muito mal colocada. A questão não é quem é melhor. A questão é quem faz melhor o quê? Porque são pedras diferentes, com resultados semelhantes, tá? Mas não dá para responder quem é melhor do que quem, ou se uma substituiria a outra, porque, na verdade, uma faz melhor umas funções, outra faz melhor outras funções. Mas uma pode substituir a outra? Claro que pode. Tá? Uma Carborundo pode fazer basicamente o serviço de uma Sigma Fênix laranja, talvez com não tanta eficiência, e o inverso é verdadeiro. Uma Sigma Fênix laranja pode fazer quase o mesmo serviço da Carborundo, mas não com tanta eficiência. Vamos lá, gente. Uma é óxido de alumínio, a outra é carbeto de silício. O carbeto de silício é bem mais duro do que o óxido de silício. Então, em tese, o carbeto de silício seria para não aços mais duros, tá? Porque em termos de dureza de matriz do aço, tanto uma quanto outra vão lidar bem. O carbeto de silício seria mais indicado para aqueles aços que têm volumes de carboneto aí superiores a 20% e que basicamente não sejam carbonetos de cromo, que são mais macios, entre aspas. Então, se for vanádio, tungstênio, molibdênio, o queridinho atual agora do pessoal, que é nossa, fugiu o nome, que o Bolsonaro adora também, né? Fugiu, não importa. Esses carbonetos mais duros, a Carborundo lida melhor, gente. Tá? Não que a Sigma Fênix em óxido de alumínio não faça, ela faz, mas essa é melhor. Inclusive, eu estou para dizer que para aços com volume de carboneto menor do que 20, 15%, e basicamente carbonetos de cromo, 440, D2, até mesmo o S30V, gente, eu estou para dizer que a Carborundo funciona melhor até do que uma placa diamantada. Isso se você usá-la sobre um fio d'água. Por quê? Porque, por design, como ela é projetada, o bonde dela libera o abrasivo, que é o carbeto de silício, quando ele começa a se desgastar. Ela não é como umas pedras que tem aí que desgastam igual farinha, ou seja, são de baixíssima eficiência, mas elas desgastam bem. Porém, o grão do abrasivo ele começa a querer se desgastar e ele é desprendido.
Então, se você usar sobre um fio d'água, você sempre vai ter um grão abrasivo novo que vai fazer extremamente bem e rápido o serviço. E eu estou para dizer que para esses aços mais tradicionais ou com volume de carboneto apenas médio e basicamente carbonetos de cromo, ela seria mais eficiente até do que uma placa diamantada, tá? Pelo menos na minha experiência com as placas diamantadas que eu tenho, é assim que funciona. Já o óxido de alumínio, da Sigma Fênix laranja, ela tem um bonde e uma sinterização que faz com que ela praticamente não desgaste, não libere abrasivo. Então, a superfície, com o tempo, ela vai perdendo agressividade. No original, e o lado de cá dela está original, tá? No passar, inclusive, o dedo, vou fazer silêncio, você percebe que ele é mais abrasivo que o lado de cá. Até pelo barulho. Na sensação tátil, então, isso é bem nítido. Por quê? Quando você recondiciona a superfície, eu uso para recondicionar uma lixa 36, lixa ferro, de cinta lixa, perdão, não é lixa ferro, lixa de cinta lixa, poucas passadas e rápido a cinta lixa nova, então recondiciona, porém, o grit original dela, aqui, que seria equivalente, tá? Não é que ela tem partícula desse tamanho, ela tem grit equivalente a 400, e a carborundo, o lado grosseiro dela, tem um grit aí de 120 a 160, e o lado fino de 320 a 360, depende da partida da pedra, tá? Pode ter essa pequena variação. Então, em tese, 400, que no caso está mais para 500, para 360 ou 320, não tem tanta diferença. Porém, a eficiência dessa daqui para desbastes pesados, ou seja, desbastes maiores e mais rápidos, não tem comparação. Essa faz, mas nem de longe com a eficiência dessa. Porém, quando você quer finalizar o último desbaste de alívio, e principalmente o fio, essa daqui resulta num fio melhor do que essa, se você não lavá-la e tirar todo o resíduo da lama que sai, tá? Antes de fazer o fio. Por quê? Porque essa lama que ela forma, do abrasivo que ela libera, basicamente, é lógico, tem um resíduo de aço ali, ele interfere na formação daquele fio ideal, bem agudo, bem agressivo. Essa aqui já não sofre desse problema. Mas se você está curto de grana e tem uma ou outra, elas podem mais ou menos fazer o serviço uma da outra. Não vão fazer bem, tá? Por isso é que eu digo, Cabral, se eu tenho uma carborundo, eu preciso da Sigma Fênix? Não, você não precisa. Mas se você puder ter, para dar o acabamento final, para fazer o fio final, ela te dá um fio final melhor, porque ele é um pouco mais refinado e não tem, vamos dizer, contato com sujeira, com lama da pedra, para impactar aquela borda extrema, que vai variar aí de 0,6 a 1 micron de espessura. Então, quer dizer, qualquer impacto que ela tenha faz diferença. A Sigma Fênix, gente, no meu caso, eu uso sempre seca, nunca molho. Essas marcas que vocês estão vendo aqui, não é que ela foi molhada, é que às vezes no calorão de Valadares, eu, usando a pedra, o suor pinga, e aí mistura com a limalha de ferro e impregna na pedra. Mas ela basicamente está com a superfície, vamos dizer, pouco manchada. Não significa que você não possa molhar e usá-la molhada, isso é questão de gosto pessoal.
eu prefiro usá-la seca. Cabral, mas a água não ajuda na lubrificação, no deslizamento da lâmina e no resfriamento da lâmina? Gente, isso é verdade, ajuda. Agora, eu não uso a Sigma Fênix para fazer aqueles desgastes ultra rápido, onde a temperatura pode ser que no extremo do fio, naquela porção de 2, 3 microns finais dele, ela suba além de 150 graus. Ah, Cabral, isso é impossível, eu nunca aqueci uma lâmina passando uma pedra. O corpo da lâmina não, mas lembre-se que nós estamos falando de uma seção de aço que tem 2 ou 3 milímetros de espessura e 3 ou 4 milímetros de comprimento só, é muito pouco aço. A temperatura pode subir bastante ali e ser dissipada para o corpo, e a sensação é que houve um ligeiro aquecimento só. Sim, ligeiro aquecimento na quase totalidade, não digo nem da lâmina, da região do fio. Mas e a borda extrema? Então eu não arrisco. As passadas são sempre um pouco mais lentas, então não existe esse risco, tá? Se você molhar, esse risco praticamente desaparece. Mas eu não gosto de trabalhar com ela molhada. Isso é uma questão de gosto pessoal, tá? Nada mais do que isso. A carborundo pode ser usada seca? Pode. Ah, Cabral, isso não vai destruir a pedra, igual muita gente fala? Não, gente, não vai destruir a pedra. O que acontece é que você poderia usá-la de forma mais rápida quando molhada para aumentar ainda mais a eficiência de desbaste. Você tem que fazer isso mais devagar, justamente para evitar o aquecimento. E ela tem a grande desvantagem, que é a sua grande vantagem em termos de eficiência, que é liberar abrasivo. Então, faz lambança, tá? Eu prefiro a Sigma Fênix para maioria dos casos hoje em dia por não fazer lambança. Porém, se eu tenho uma lâmina que, como eu já cansei de falar, há mais de 5 anos eu não compro lâmina alguma, então basicamente todas as minhas lâminas já sofreram os desbastes de alívio que teriam que sofrer usando a carborundo, tá? Agora, quando eu tenho só que refazer o último desbaste de alívio e o microfio, eu basicamente só uso a Sigma Fênix, porque é pouco aço que precisa ser removido. A carborundo tem uma outra desvantagem também, gente, que às vezes eu pego uma lâmina de um amigo que eu preciso fazer um desbaste de alívio, o primeiro desbaste de alívio que eu faço sequencial, eu não faço na carborundo. Mas, Cabral, mas você acabou de falar que ela é muito mais eficiente e tal. Porém, como eu tenho que praticamente deitar a lâmina na pedra, como ela solta abrasivo e forma lama, ela tende a arranhar o corpo da lâmina. Para as minhas lâminas não tem problema, eu não ligo para isso. Mas da lâmina de amigos, nem todo mundo pensa como eu, eles querem a lâmina bonitinha, sem risco e tal. Então, o primeiro desbaste alívio, mesmo que eu leve mais tempo, eu faço na Sigma Fênix. Aí depois, como ele é sequencial, eu faço vários, que eu posso levantar um pouco o ângulo. Então, por exemplo, eu começo com essa aqui com, digamos, 3 graus. Quando eu vou para 5 já está numa inclinação não tão baixa, não corre risco de riscar o corpo. Aí eu passo para carborundo de novo. E o 5, 7,5, e aí se eu vou terminar no 10, no 12,5 ou no 15, se eu for no 10, o 10 já vou terminar na Sigma Fênix. Se eu for no 12, o 10 ainda é feito na carborundo, depois só o 12,5 aqui. Entenderam? Quando eu vou chegando mais próximo do fio, eu tendo a usar a Sigma Fênix, porque o acabamento é melhor. Não que essa aqui não dê. Se eu deixar formar uma laminha e for devagar, bem conciso na angulação e tal, ele vai dar um padrão de riscamento semelhante a essa aqui, mesmo ela sendo 320 ou 360. Ela vai dar um padrão de riscamento
semelhante aos 500, que essa aqui está agora. O original é 400, mas depois que você recondiciona a superfície, ele vai para em torno de 500. Mas ultimamente, gente, como eu tenho dito, eu basicamente nem a carborunda eu tenho usado, porque todas as minhas lâminas já estão com desbaste e alívio. Então eu não preciso tirar muito aço. Normalmente, quando eu tenho que refazer o último desbaste e alívio, ou ele é 10 graus ou ele é 12,5, no máximo 15, quando eu tenho duas lâminas, talvez, que trabalham com 20 graus de microfim, então o último desbaste e alívio é 17,5. Então, a quantidade de aço que eu tenho que remover é muito pouca. A Sigma Fênix dá conta disso perfeitamente, sem o risco de eu ter um padrão de riscamento mais profundo, e ela sempre vai me dar um fio, como dizem os americanos, crisp, aquele fio aguçado e agressivo, tá? Ele é aguçado, você consegue um fio, aí eu diria 10 graus para ela, ou seja, um fio aí na casa dos seus 0,6 microns, muito agressivo mesmo, que é o tipo de fio que eu gosto para trabalhar, tá? Não é que essa não faça, ela não faz tão bem ou requer muito mais cuidado para fazer tão bem quanto essa. E essa aqui jamais vai ter o nível de eficiência de uma carborundo, principalmente molhada sobre um fio d'água. Porém, ela dá um padrão de riscamento mais refinado, não risca o corpo da lâmina e não faz lambança, tá? Então, para mim, para os meus usos e hábitos, elas são complementares, entre aspas. Mas se você não gosta de investir em pedra, e nem precisa tanto, mas você não quer, Cabral, 2 pedras de grit assemelhado, eu não vou querer as 2, eu quero uma só, qual que eu compro? Gente, olha, na situação que eu estou hoje, quer dizer, todas as minhas lâminas já têm desbaste de alívio, feito há muito tempo, e que vão durar ainda por alguns anos, eu escolheria a Sigma Fênix, porque eu não preciso desbastar muito aço de forma muito eficiente. Mas essa pedra, eu diria que ela é muito coringa, ela funciona muito bem para várias situações. Então, se você só pode ter uma, ou se você só quer ter uma pedra, carborundo dupla face. Se você puder ter as 2, joia, ótimo. Você vai usar uma para uma finalidade, outra para outra, apesar dos grits serem assemelhados. O lado fino aqui de 320 a 360 e aqui, depois de recondicionada pelo menos uma vez, em torno de 500. Cabral, mas isso não é uma boa diferença? Por exemplo, vamos que essa aqui seja mais fina, 360. 360 para 500 não é uma diferença? É uma diferença. Você consegue perceber, se você for muito experiente, mas muito experiente mesmo, tiver um bom tato, uma boa audição, e tiver acostumado a sentir como o fio corta, você consegue perceber uma diferença de um fio acabado no lado fino, de uma carborundo, para uma Sigma Fênix. Da carborundo é um pouco mais grosseiro, mais agressivo. Se você quer fios mais agressivos, uma carborundo limpa ou lavada dá um fio mais agressivo até do que a Sigma Fênix, tá? É possível rapar cabelo, sair do lado fino da carborundo? Perfeitamente possível. É possível rapar cabelo saindo do lado grosso da carborundo? Perfeitamente possível. Você só tem que saber o que está fazendo, usar a técnica correta, pressão correta, e você vai conseguir. Agora, com essa aqui, eu acho mais simples a pessoa conseguir isso, tá? Então, como não são pedras absurdamente caras, igual Kings, Naniwas, Shaptons, etc., são pedras que custam aí o quê? 30, 40 conto, 40, 50 conto.
são absurdamente caras. E você tem que lembrar que uma pedra dessa, com certeza, se você não quebrá-la, ela vai durar a sua vida toda, do seu filho toda, do seu neto toda. A de cá, se você afiar muita coisa, ela vai sofrer desgaste. Então, mas eu diria que, a não ser que você tenha lâminas demais, para fazer muitos baixos de alívio e afiação, uma pedra dessa dura, digamos, metade da sua vida, sendo assim, bem pessimista mesmo. Mas por quê? Porque ela libera abrasivo, ela perde substância. Tá? A de cá praticamente não perde substância, a não ser quando você recondiciona a superfície, e essa perda é mínima. Tanto é que essa aqui, pelo menos comigo, ela nunca precisou e nem vai precisar de ser pareada. A de cá, em tese, precisaria, mas eu parei? Olha lá. Não, por quê? Porque, para mim, esse ligeiro embarrigamento, ou uma outra que eu tenho mais fininha, de tão desgastada que está, o embarrigamento não faz diferença para mim ao fazer os desbastes de alívio ou fazer um fio nela. Eu estou acostumado a meu pulso seguir o contorno da pedra. Eu sei que nem todo mundo consegue isso. A maioria das pessoas consegue uma fiação, um desbaste mais homogêneo com a pedra pareada, com ela retinha. Parear uma pedra dessa é muito fácil, até no cimento. Molha um cimento grosso do quintal ou da calçada, pisa em cima da pedra e vai girando ela ali, tá? Até ela parear. É o jeito mais fácil que eu conheço de parear uma pedra, no caso a carborundo. Depois da carborundo pareada, você pode parear pedras mais caras suas, uma King, uma Shapton, uma Naniwa, desde que a de cá esteja pareada. E essa aqui não precisa, porque ela não embarriga, pelo menos comigo ela não embarriga. Além de eu usar toda a superfície da pedra, como ela não desgasta, né? E, Cabral, eu posso usar o lado grosso da carborundo para recondicionar a Sigma Fênix? Pode. Tá? Apesar de que eu acho o resultado de uma lixa cinta 36 mais eficiente do que uma carborundo 120, tá? 120, 160. Eu acho mais eficiente. Mas essa aqui também consegue recondicionar perfeitamente. Ah, Cabral, vai recondicionar os 500? Não, talvez a 550, no máximo 600, máximo, tá? Mas vai recondicionar. E para recondicionar, gente, você só precisa, como eu diria, avivar as arestas das células da superfície da pedra. Então você não precisa realmente desgastá-la. É só, elas estão gastas por causa das lâminas passando e tal, você só tem que reavivar essas bordas. Essa é a vantagem desse tipo de óxido de alumínio, tá? Com bonde muito forte e alta sinterização, não soltar partícula. Você tem pedras de óxido de alumínio que esfarelam, parecendo que você está ralando um queijo maduro, tá? Solta tudo. Ou que você está com uma rocha de arenito e vai esfregando ela em qualquer coisa e ela vai esfarelando toda, tá? Essas pedras de alumínio normalmente são muito baratinhas, mas são muito porqueiras. Essa aqui não, essa é muito boa, tá? Mas você tem que saber usar. E o insumo que eu, pelo menos, mais gasto nela, já que eu não uso molhada, é borracha escolar branca, para mantê-la sempre assim, limpinha, sempre eficiente para fazer o desbaste. Tá? Então não é questão de qual é melhor do que qual, é quem faz melhor o quê. Tá? A pergunta correta é quem faz melhor o quê? Essa faz melhor o fio final
essa faz melhor o desbaste mais agressivo, onde você precisa remover mais aço. Inclusive, para a maioria dos aços mais comuns, entre aspas, ou seja, menos de 20% de volume de carboneto e basicamente, no máximo, carboneto de cromo, eu estou para dizer que ela é até mais eficiente do que uma placa diamantada quando usada sobre um fio d'água. Tá? Agora, quando você começa a ter muito carboneto de vanádio, de tungstênio, de molibdênio, de nióbio, que é o que eu esqueci lá no início, que são carbonetos ou carbetos muito mais duros do que o de cromo, aí talvez nesses casos a placa diamantada seja mais eficiente que ela. Não que ela não faça, tá? Ela faz, mas não tão eficiente quanto o diamante. Porém, aços da metalurgia do pó, onde carbonetos de vanádio, de tungstênio, de nióbio, de molibdênio são muito pequenos, ou seja, nesses aços, esses carbonetos costumam ter no máximo 6 a 8 microns de diâmetro, o que é muito pequeno comparado com o tamanho do abrasivo da pedra carborundo. A pedra carborundo funciona para abradir esses carbonetos. O que não funciona, gente, é quando você começa a aumentar muito o grit da pedra, ou seja, ela ser muito fina, e o grão abrasivo ou a abrasividade equivalente em grit é muito próxima do carboneto. Então, por exemplo, pedras aí de 6.000, nossa senhora, é um desespero para você lidar com esses carbonetos duros, porque o tamanho do abrasivo e o tamanho do carboneto é mais ou menos igual, a lâmina vai patinar na pedra, porque o carboneto vai praticamente deslizar nela. Quando o grão abrasivo é grande, como é o caso do lado grosso da carborundo, e mesmo até o lado fino, esses carbonetos, mesmo esses mais duros, mas com tecnologia do pó, eles são muito diminutos, eles estão aí variando de aço para aço e volume de carboneto entre 2, 3 até 6, 8 microns de tamanho. Aí a carborundo se sai bem, é aquela velha história. Se você pegar um arado com uma roda de 50 centímetros e tiver muito pedrisco pequeno de granito numa terra, não é problema para a roda. Por causa do tamanho dela, ela consegue lidar bem com aqueles pedrisquinhos. Mas você começa a ter uns tarugos de rocha maior, mais ou menos parecido com o tamanho da roda do arado, ela vai bater naquilo e o granito é mais duro que a roda, vai ou danificar a roda ou ela não vai ser eficiente para passar ali. Tá? Então a analogia é uma analogia não muito boa, mas é mais ou menos por aí. Então, quando você tem um tamanho de carboneto, mesmo esses carbonetos mais duros que eu citei, vanádio, tungstênio, molibdênio e o nióbio, quando eles são muito menores que o tamanho do grão abrasivo, o grão abrasivo dá jeito. Estou falando de carbeto de silício, carborundo. Tá? No óxido de alumínio, aí já é complicado. Primeiro que o óxido de alumínio não tem tamanho de abrasivo, ele tem equivalência de grit. E aí, mesmo carbonetos como o vanádio, que são pequenininhos, mas se tiver um volume maior, por exemplo, S30V vai bem aqui, ele tem só 4% de volume de carboneto de vanádio. Vai bem aqui, tá? Não é muito problema. Mas você pega esses aços que tem mais de 20% e muito carboneto, ou vanádio, ou tungstênio, ou molibdênio, ou nióbio, aí ela já pena. Tá? Aí não é a praia dela. Tá ok? Então, eu acho que era isso por esse vídeo. Tá? Não é que uma seja melhor do que a outra.
apesar de resultados semelhantes, elas têm e cumprem funções um pouco diferentes. Não que uma não possa fazer o que a outra faz, mas não faz tão bem. Tanto a carborundo quanto a Sigma Fênix, tá? Cada uma na sua praia. E usadas assim, funcionam excelentemente. E como são pedras baratas, e essa aqui vai te durar uma vida inteira e algumas gerações a mais, e essa aqui, se você usar muito, vai te durar pelo menos meia vida sua, pedras que custam 30, 40 reais, 40, 50 reais, eu não acho que seja um investimento tão grande. Porém, se você só puder ter uma, essa daqui é mais coringa, ela é mais versátil e mais eficiente. Mas, por exemplo, você só tem canivete nacional em 420 e você gosta de fios bem acabadinhos e tal, não tem motivo de você não usar a Sigma Fênix no lugar da carborundo. Não vai ser tão eficiente para os primeiros desbastes de alívio, mas vai fazer, e depois os fios para manutenção, excelente. Tá? Então, é isso, é tudo uma questão de escolhas. Podendo, tem as duas. Não podendo, só pode ter uma, carborundo. Em situações específicas, você tem poucas lâminas, mas usa muito, e lâminas basicamente 420, no máximo um 440C, talvez essa aqui fosse mais interessante. Tá? Mas aí é você que vai avaliar e você que vai decidir isso. Tá ok? Era isso por esse vídeo. Mais uma vez, um excelente 2026 a todos e a família de todos os amigos, e um 2026 com muita, mas muita saúde para todo mundo. Não nos faltando a saúde, o resto que estiver em falta, a gente consegue batalhar e tentar equilibrar. Se faltar a saúde, aí complica tudo. Então, é isso. Um excelente 2026 a todos.